Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Eu venho com prazer, neste momento, a trazer a todos os irmãos este testemunho, que tem um relato que ocorreu na minha vida. Eu quero começar com a leitura da palavra de Deus, em livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 e após ao versículo 31. Que diz-nos assim a gloriosa palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu deixo a estes versículos como meditação diante o relato que fez o apóstolo Paulo nesta palavra. O apóstolo Paulo declarando-nos através da vida espiritual, a qual nós temos que viver na presença de Deus com temor e com tremor. E cremos que quando nós colocamos a nossa vida íntegra e fiel a Deus, vivendo a inclinação do Espírito e não a inclinação da carne, nós iremos a crer e confiar em todas as promessas que Ele tem feito sobre nossas vidas. Quando nos deparamos com o versículo 31, diz o apóstolo Paulo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cremos que diante este versículo, Paulo, que se deparava diante de muitas provas, ele que se deparava diante de muitas dificuldades, agora ele está entrando numa realidade. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu digo que quando o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não houve outro homem após Cristo que tivesse passado por provas tão difíceis como passou Paulo. Mas ele tinha uma realidade: ele não poderia olhar para as lutas nem para as dificuldades, mas crer naquele que é maior, naquele que estava com ele. Por isso ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas? As lutas, as provas, as injúrias, as calúnias, as dificuldades que ele estava enfrentando. O que ele poderia dizer? Nada, mas somente ele cria: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, amados irmãos, neste momento em que eu passo a colocar a todo aquele que ouve esse testemunho, quando nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, nós não vamos olhar para os nossos problemas, não vamos olhar para nossas dificuldades, mas sim crer no grande Deus que nós servimos, no grande Deus que nós adoramos. Se cumprir, diga a Ele: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem.
diante as provas que nós passamos, Paulo deixou bem claro a verdade na palavra de Deus. E quando nós olhamos para a dificuldade de Paulo, nós temos que nos consolar diante das provas que nós passamos, que nós não passamos tanta prova o quanto passou o servo do Senhor. Mas hoje aqui eu coloco diante a prova e a escolha soberana de Deus sobre a minha vida. E eu creio que esse testemunho pode falar com alguém que também Deus tem provado e Deus tem colocado uma escolha sobre a tua vida e talvez tu não tenha aceitado, mas saiba que quando Deus te escolheu é porque Ele vai te capacitar. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Quando eu nascido em Encruzilhada do Sul, aos 29 de 9 de 73, eu digo aos amados irmãos que já passei por algumas investidas de Satanás, e eu creio, pelo poder da palavra, que eu fui um escolhido de Deus desde o ventre da minha mãe. Quando minha mãe já tinha 9 filhos, os médicos disseram ao meu pai que minha mãe correria riscos em próximas gravidezes. Minha mãe, não concordando com o relato, engravidou novamente, onde nasceu uma menina que ela perdeu poucos meses depois. Mas minha mãe não desistiu. Engravidando novamente, nasceu eu. Aos 29 de 9 de 73, eu tive algumas complicações quando bebê. Minha mãe contava que um certo dia a minha tia teve que sair às pressas comigo para o médico, e ao subir a calçada ela acaba tropeçando comigo no colo, esfolando seus 2 cotovelos, com o cuidado de não me deixar rolar no chão. Mas hoje se sabe que já era Deus me guardando. Eu já com 1 ano de idade, minha mãe ainda tentava provar mais uma vez o contrário do relato dos médicos. Engravida novamente, onde nasceu outra menina, e esta nem chegou a dar alta do hospital, porque faleceu em questão de dias. Mas nisto, os médicos já tinham se reunido com meu pai para que fosse feito o desligamento, mesmo sem minha mãe saber. Com todos esses acontecidos, minha mãe procurou me encaminhar na sua fé, que era o catolicismo, onde quase cheguei a ser coroinha na Igreja Católica. Quando, em março de 1992, o Senhor Deus de Israel me resgatou para o Evangelho genuíno, que salva, que cura e que liberta. Assim, crendo eu no grande propósito de Deus na minha vida, no ano de 1995, vim morar em Sapucaí do Sul, juntamente com minha esposa Luciane e meu filho, o primogênito Elias Miguel. Ficamos na casa dos meus sogros algum tempo. Depois fomos morar com minha irmã em São Leopoldo, onde dividimos uma casa de madeira com 4 peças entre 10 pessoas. Passado 2 anos, mais ou menos, minha irmã e o meu cunhado resolveram ir embora de volta para a Encruzilhada. Me fizeram uma condição acessível e eu continuei morando na casa, no beco do Noai 3, beira dos trilhos. Este era o endereço. Hoje é a Avenida Mauá, que liga Sapucaia com São Leopoldo. Quando estavam projetando a Avenida Mauá, só seriam removidas casas que fossem atingidas pela medição, e nós começamos a orar para que isto não acontecesse. E Deus enviou um profeta lá em casa, o qual teve uma visão de um anjo contando 4 passos na frente de nossa casa. Deus falou, está falado. Com a avenida pronta, ainda sobrou 4 metros na frente de nossa casa. Deus confirmando a visão que tinha dado para o seu servo. Satanás, não contente com a derrota, usou vizinhos para investirem contra nós, alegando que ali era uma área particular. Não conseguiram me provar tal dito. Com interesses políticos, conseguiram com que a prefeitura de São Leopoldo me colocasse na justiça, pedindo reintegração de posse da área. Luta que durou aproximadamente 5 anos. Nesse meio tempo,
Deus usou uma profeta para nos dizer que Ele nos tiraria dali, mas para um lugar e uma casa melhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Guardei no meu coração aquela profecia, mas mesmo assim coloquei um advogado para a defesa, o que nunca correu para nada, mas já era Deus provando que Ele é quem iria agir. Eu, porém, não conseguindo ver minha casa sendo soterrada, dias de chuva sendo alagada e já quase caindo e não poder arrumar nada, ia na prefeitura quase todos os meses para tentar resolver alguma coisa, mas sem futuro nenhum. Eles até se comunicavam a meu respeito como crente do buraco, sabendo eu que era Satanás tentando me humilhar. Sempre ergui minha cabeça e nunca aceitei propostas lisonjeiras e enganadoras, as quais eles me faziam. Eu estava querendo, era a promessa que Deus usou a profeta. Ainda no tempo desta prova, Deus usou profetas para me dizer que Ele me queria na sua obra, não mais trabalhando dentro de firma, algo que eu sempre orava e pedia que Ele passasse de mim esse cálice. Eu não conseguia me ver vivendo na obra e me aposentar, muito menos por ser muito novo. Preocupava-me como que eu vou sustentar minha família, minha esposa e os 2 filhos. Nesta época já tínhamos também minha filha Elisandra. Porém, uma certa vez ele mesmo falou comigo que a firma em que eu trabalhava, a Purina de Canoas, seria a última a trabalhar. Então eu fiz um propósito que para mim era quase que impossível. Se a firma me mandasse embora, seria então a hora, mas até o momento a firma tinha vendas superáveis e o meu trabalho como operador de máquinas era muito importante. Para surpresa, a Purina teve nova diretoria, muita coisa começou a mudar e ao passo de um ano as vendas começaram a enfraquecer, boatos que poderia até mesmo fechar a firma. O que acontece em 1 ano e 6 meses, mais ou menos, do propósito que eu tinha feito com Deus. Eles estão me mandando embora, mas eu, sem levar a sério o propósito, reunindo-me com mais 2 irmãos, resolvemos investir numa firma de gesso, começando muito bem com um contrato de 2 prédios do Ministério Público para fazer forro de gesso, um em São Leopoldo, outro em Novo Hamburgo. Estava eu cheio de sonhos e planos, mas os meus planos não eram os planos de Deus. Eu achava que poderia fazer as 2 coisas, trabalhar e cumprir o chamado de Deus, sendo que agora eu era apenas um motorista. Mas como era recém o começo e tinha serviço, só de motorista não dava. Eu tinha que ajudar também a fazer forro e a luta com a prefeitura continuava. Lembro de uma experiência que eu tive com Deus. Certo dia, eu estava sentado no sofá, logo depois do almoço, me deu uma vontade de escrever uma carta para Deus. Peguei uma folha de caderno e comecei a escrever o que estava sentindo naquele momento. A angústia era tanta, pensando se eu chegasse a ser despejado da minha casa, como ficaria eu com a minha esposa, meus filhos. Eu não sabia o que acontecia no momento. Eu só tinha um para recorrer, somente a Deus para recorrer naquele momento. Quando eu encontro um papel, estava no chão aquela folha de caderno, eu peguei e comecei a escrever aquela carta para Deus, aquilo que estava no meu coração, aquilo que eu estava sentindo. Eu comecei a escrever para o Senhor e dobrei aquela folha, coloquei no bolso. Mais tarde eu saí para adiantar a organização do 4º aniversário da congregação e 3º aniversário do círculo de oração da Igreja Evangélica Pentecostal da Fé, congregação a qual sou pastor responsável no São Leopoldo, que ocorreria nos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Pregador para os 2 dias já tínhamos o pastor José Carlos e a irmã Rosana Santos para cantar os 3 dias. Faltava uma irmã para pregar representando o círculo de oração. Foi quando eu ligo para a irmã Laura e ela pediu que eu fosse até a casa dela e aproveitar a orar juntamente com os irmãos que lá estavam. Então me dirigi até lá. No momento da oração, Deus usou uma das irmãs que ali estava
e respondeu em profecia tudo aquilo que eu estava sentindo e tudo aquilo que eu tinha colocado na folha de papel. Naquele dia eu me rendi mais e mais aos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus. Eu digo que aquele momento a resposta de Deus foi grande na minha vida, que eu senti a presença do Senhor. Sabia eu agora que Deus estava contemplando toda a minha luta, que Ele estava contemplando toda aquela dificuldade que eu estava sentindo. A certeza que eu tinha no Senhor. Então agora eu passei a confiar mais naquele Deus, colocando a minha vida mais e mais aos pés do Senhor. Mas eu digo para os irmãos que a prova ainda continua. Ainda estava eu achando que poderia trabalhar e fazer a obra de Deus, achando eu que estava no querer de Deus. Eu queria era fazer do meu jeito, da minha vontade. Mas o Senhor mostra agora, Ele está provando que Ele quer do jeito dele. Um dia antes de ser realizado a festa espiritual na congregação, agora no dia 1º de dezembro de 2005, 11 horas da manhã, Deus realmente mostra que Ele maneja tudo. Ele é quem coordena toda a nossa vida. Eu não me lembro muito bem como aconteceu, mas segundo os relatos, eu estava dirigindo e invadi a pista contrária com o carro que eu dirigi, um Monza 84 de cor vermelha, provocando um choque frontal com um caminhão 608 na Avenida Mauá, bem próximo de onde eu morava, mais ou menos uns 500 metros. Eu digo mais ou menos umas 200 pessoas se reuniram em volta daquele acidente. Não se demorou em correr a notícia que o pastor tinha morrido num acidente, porque muita gente me conhecia naquele local. Mas o meu Deus provou mais uma vez que Ele é o dono da vida. Assim como Deus provou entregando o seu Filho unigênito, e Ele ressuscitou ao 3º dia. Eu digo para os irmãos que creio que da mesma forma, naquele momento eu ressuscitei novamente na presença de Deus. Eu nasci novamente na presença de Deus. Aleluia. E diante daquele mistério, eu estava agora naquele acidente que o Senhor tinha permitido, mas tudo no querer dele. Os corpos de bombeiros levaram 40 minutos para me tirarem das ferragens do carro. O meu corpo ficou prensado nas ferragens, sendo necessário serrar as laterais e o capô do Monza para poderem me tirar e me levar ao Hospital Centenário de São Leopoldo. Acordei-me somente 8 horas da noite. Eu só chamava pela minha esposa, queria saber o que estava acontecendo comigo. Quando ela chegou onde eu estava, pedi que ela tocasse nas minhas pernas, porque eu não a sentia. Mas graças a Deus as minhas pernas estavam ali. Mas estavam as duas quebradas, com fratura cominutiva na altura dos fêmurs. Também tive fratura exposta no braço esquerdo, fratura no pé direito, perfurações no abdômen, perfuração na testa, derrame facial do lado direito, dentes quebrados, cortes dentro da boca. Minha esposa nem me reconheceu da forma em que eu estava. No momento ainda, estava na sala de recuperação, esperando uma vaga em um leito na traumatologia. Os meus cuidados tinham que ser os mesmos cuidados que se tem com uma criança recém-nascida.
Portanto, minha esposa teve que ficar comigo os 25 dias em que eu fiquei hospitalizado. E ela se alimentava só uma vez por dia. Era só Deus em nossas vidas. Eu digo para os irmãos que Deus me colocou agora no processo. Eu estava nascendo de novo para um novo propósito. Eu estava nascendo de novo para o chamado de Deus. Deus estava renovando a minha vida naquele momento. Ele me fez voltar a ser uma criança. Ai, decoure abagaçuriando arabagai. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. E no momento em que eu estava naquela situação, eu digo, muitas vezes eu perguntava, meu Deus, por que isso? Mas o meu coração estava sabendo que era o querer de Deus que estava sendo manifestado. Muitas vezes nós, como seres humanos, nós como carnais, não aceitamos o trabalhar de Deus. E Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Ele começou a trabalhar na minha vida de forma em que só Ele entendia. Mas agora uma coisa eu tinha certeza: eu tinha que aceitar o querer de Deus na minha vida. E Deus mostra que quem cuida de mim é Ele, quem cuida da minha esposa é Ele, quem cuida dos meus filhos é Ele. E eu ali em cima daquele leito, minha esposa não podia me deixar sozinho, e os meus filhos ao cuidado de outros, só Ele sabia como. Eu dependia muito das orações da igreja, da qual os irmãos tiveram um papel muito importante na minha recuperação, pelo ânimo, pelo apoio e pelo esforço que todos fizeram em orações, em algumas necessidades que nós passamos. Mas ainda no hospital a nossa prova continua. Foi feita a cirurgia na perna esquerda, onde foi colocada uma platina com 11 parafusos. Ocorreu tudo bem. Na semana seguinte era a cirurgia da perna direita. Seria numa terça-feira, mas no domingo começou a me dar febre muito alta. Tomava medicação, mas em seguida passava o efeito e a febre voltava. Na terça-feira ainda continuava aquela febre, variando de 37 a 38,2. Não tendo efeito a medicação, as enfermeiras arrumavam bacia com água fria e álcool, e a minha esposa ficava quase a noite fazendo compressas para normalizar aquela febre. A febre que sempre aumentava mais durante a noite e que por 2 vezes teve de ser cancelada a cirurgia, tendo que o traumatologista me passar aos cuidados de um médico clínico para descobrir a origem da febre. Resultado: uma semana o médico clínico me examinando 2 vezes por dia e fazendo vários tipos de exames, e não foi encontrada origem nenhuma daquela febre constante que estava. Uma certa noite eu estava suplicando a Deus o que estava acontecendo comigo. Eu já tinha passado por aquela prova com as 2 pernas quebradas. Eu já tinha feito a cirurgia na perna esquerda e agora não tinha jeito, por 2 vezes marcado a cirurgia na perna direita e nada, não tinha como fazer, porque com febre eles não fazem cirurgia. Eu perguntava, meu Deus, quando que eu vou sair desse hospital? No momento não tinha previsão de eu sair do hospital, mas quando eu estava falando com Deus, eu estava falando, tendo um diálogo com o Senhor naquele momento, chorando e suplicando ao Senhor, Deus, Ele me surpreendeu com uma visão. E durante aquela visão, eu via sobre o meu leito um lençol
É como se tivesse um lençol estendido em todo aquele quarto. E no canto do lençol eu via que se aproximava uma nuvem muito escura. Uma nuvem escura se aproximava. E eu digo, junto àquela nuvem escura, eu pude sentir a presença de um espírito de depressão. E eu comecei a repreender, comecei a orar ao Senhor e repreender aquele espírito de depressão. Eu disse, Senhor, isto não pode acontecer comigo. E Deus falou profundo no meu coração que eu entrasse no clamor. E assim eu convocasse toda a igreja para entrar no clamor. E assim eu fiz. Aí eu comecei a agir diferente, não mais me preocupando, mas agora confiando na vitória de Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis. Então no outro dia eu liguei para os dirigentes de congregação, todos os irmãos, comuniquei de São Leopoldo, comuniquei os irmãos em São Francisco de Assis, até mesmo os irmãos em Encruzilhada, para que os irmãos se reunissem em oração a meu favor, que tudo desse certo nessa cirurgia, e que aqueles que pudessem jejuar, jejuassem também a meu favor. E eu digo, quando foi o dia marcado da cirurgia, ela foi possível ser realizada. Foi colocada uma platina com 13 parafusos. Deus provando mais uma vez que em tudo Ele é quem está no controle. Ocorrendo agora tudo bem. No dia 25 de dezembro foi me dado alta no hospital. No dia 1º de janeiro, os irmãos da congregação de São Leopoldo se reuniram na minha casa após a vigília de fim de ano, porque até o momento eu não podia ir aos cultos. Eu precisava de uma cadeira de roda especializada, porque as minhas pernas ainda não dobravam. No dia 5 de janeiro, uns irmãos da congregação se reuniram e compraram esta cadeira, na qual eu fiquei durante 8 meses. Para eu poder ir aos cultos, uns irmãos se revezavam para me buscar em casa. Tinham que me conduzir no colo de dentro de casa até o carro, depois subir as escadas da igreja. Até pegar o jeito não foi fácil para me colocar dentro do carro, sem machucar além do que já estava. Mas com muita força de vontade, Deus preparou o jeito para tudo. Eu digo para os irmãos que quando Deus está trabalhando, e nós somos apenas barro, como diz o profeta Isaías, nós somos barros e Ele é o oleiro. Agora Ele vai moldar o vaso como Ele quer, Ele vai trabalhar como Ele quer. Mas eu digo que ali eu estava no trabalhar de Deus, mas a prova ainda continua. Deus estava me provando. Eu sinto que a minha aprovação foi como a aprovação de Jó na minha vida. A prova continua. Com 9 meses depois do acidente, eu começava a experimentar meus primeiros passos com as muletas. Quando completou 1 ano e 3 meses, eu tive quebra de platina da perna direita, mais 15 dias hospitalizado. Mas eu creio, tudo ocorreu para a honra e para a glória do Senhor. Ciente da obra que Deus tem na minha vida, nunca mais retrocedi 1/100º sequer da vontade do Senhor. Ele tem provado que obedecer é melhor do que sacrificar, e as bênçãos dele são maiores. E Deus começou a trabalhar na minha vida naquele momento. Ele começou a agir. Grandes foram as beneficências do Senhor sobre nossas vidas. Eu digo para os irmãos que agora Deus começou a trabalhar. Ele começou a agir profundamente em tudo aquilo em que eu estava lutando, em todas aquelas dificuldades que eu estava enfrentando. Ele agora estava conhecendo meu coração, que eu estava propositado a seguir o mandado dele. Eu estava propositado a obedecer a ele naquilo que ele tinha me ordenado. Eu já tinha prometido para Deus que não ia mais retroceder no propósito que Ele tinha me chamado. E aí Ele começou a agir, Ele começou a trabalhar. E as bênçãos do Senhor foram se realizando em nossas vidas. Eu que corri atrás da prefeitura, devido à situação que estava a minha casa, Deus agora muda o quadro. Eles tiveram que correr tudo por mim.
E Deus foi tão fiel, tão generoso, que Ele foi comigo mesmo. Eu ao princípio tendo desobedecido, não querendo obedecer Ele, mas agora Ele estava vendo que o meu coração tinha se voltado para cumprir o propósito. E eu digo para os irmãos que aquela profecia em que a irmã tinha me entregado na minha casa, que Deus me tiraria dali, mas me colocaria num lugar melhor, agora estava se cumprindo a profecia. Deus é que estava movendo as águas sobre toda aquela situação. E Deus realmente permitiu que eu saísse dali, mas Ele me tirou realmente dali para um lugar melhor e uma casa melhor. Eu que morava numa casa de madeira, mas agora eu digo para você, meu irmão, não vamos fazer mais que nem Saul, mas vamos obedecer. Vamos colocar os nossos ouvidos atentos para a voz de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus agir. Amai, tecou e abagassuri andarabagá. E o Espírito Santo de Deus, Ele que vai falar nos corações. O Espírito Santo de Deus é quem vai atuar, assim como Ele atuou na minha vida, assim como o querer de Deus foi atuado na minha vida, da mesma forma Ele vai atuar na tua. Se a tua luta está grande, a tua dificuldade, os teus adversários, tu tem olhado para eles e tem visto eles gigantes na tua presença, mas sabe que Deus tem poder para bater os teus adversários. Deus tem poder para fazer eles descer, e tem poder para te elevar, e tem poder para fazer você subir, e você passar a olhar de cima para baixo para os teus adversários. Vem de manhã. Isso é necessário nós atentarmos para a voz de Deus e saber que Ele é quem vai atuar, e saber que Ele é quem vai agir. Agora, neste momento, eu quero convidar você a um momento em que Deus falar no teu coração. Não te detenhas, mas dê ouvido à voz do Senhor. Eu digo, eu sou muito grato ao que Deus tem feito na minha vida. Eu sou muito grato às pessoas que me rodeiam, aquelas que me ajudaram diante desta prova em que eu passei, diante do momento do acidente. As pessoas que estavam ali junto, participando, sofreram até mesmo junto comigo. São pessoas que Deus colocou para nos ajudar. E eu digo para você, Deus também colocará pessoas para te ajudar. Não tenhas medo em obedecer a voz do Senhor, porque Deus nunca vai te deixar desamparado. Deus nunca vai deixar você em vão, mas sim vai estar sempre junto contigo. Ao que se cumpre a palavra do Senhor, ao livro de Salmos, entrega teus caminhos ao Senhor e o mais tudo Ele fará. Eu digo somente é entregar os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Ai, tecou e abagassuriandarabagandarai. O Espírito Santo de Deus que fala meu coração, Ele também quer falar no teu, mas necessário é tu abrires o teu coração, abrires a tua mente e deixar Deus agir. Ai, tecou e abagassuriandarabagamagá. Deixa o Espírito Santo de Deus agir, que esse testemunho ele vai servir para teu elevo espiritual. Ele vai servir para tu conheceres que quando Deus quer, não adianta, ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? Nem o nosso eu, nem o nosso querer vai impedir. Quando Deus quer, Ele age. Quando Deus quer, Ele faz. Não importa o que venha se atravessar na frente, mas Ele vai cumprir o propósito que tem na tua vida. Ele vai cumprir. Se tem adversário tentando te derrubar, se o inimigo de nossas almas, que é Satanás, ele tem tentado te desvanecer, ele tem tentado te colocar desânimo, ele tem tentado em tirar você dos caminhos do Senhor, saiba que ele não vai conseguir. Mas o propósito que ele tem na tua vida, aquela promessa, não importa quanto tempo faz que a promessa, Deus usou o profeta para falar, mas o que importa é que no tempo certo, na hora certa, Ele tem poder para cumprir. Mas sim, quando tu ouvires a voz de Deus, não te detenhas em obedecer. Aleluia, que assim Deus possa abençoar a cada um, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem